Shalom. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Semana passada nós falamos um pouco sobre a importância de se preservar ou se cuidar das nossas emoções durante esse período de pandemia. E hoje, meio que uma sequência naquilo que nós estávamos falando, eu quero continuar falando um pouco sobre as emoções, especificamente sobre um tipo de emoção que é o medo. E nós vamos entender hoje como nós podemos vencer este medo. Então, como eu já disse, o nosso tema hoje é vencendo o medo. O medo é um sentimento que toma de assalto as nossas almas. O medo, ele faz com que um surfista cheio de coragem, que enfrenta o mar desafiando as maiores ondas, mas que ao se deparar com um tubarão à sua frente, ele fica paralisado de medo. Mas o que faz com que pessoas em um minuto estão cheios de coragem e no minuto seguinte se deixam ser sequestrados aí pelo medo? No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, no versículo 28, conta uma história muito parecida com essa do surfista, só que o surfista agora em questão não é ninguém menos do que o grande apóstolo Pedro, um homem intrépido, cheio de coragem, corta a orelha de Malco ali naquela situação onde os soldados eles vão para prender Jesus. Ele vai e corta, Malco era um dos soldados, ele tira a espada e corta a orelha de Malco. O que leva um homem cheio de coragem como Pedro a estar num determinado momento num barco no meio de uma tempestade? E a palavra de Deus vai dar relatos ali de que era uma tempestade violentíssima. Eles estão ali, o vento muito forte, e de repente eles olham e veem Jesus caminhando em direção a eles por sobre as águas. Num primeiro momento, diz a palavra, ele também sente medo. Mas ao reconhecer Jesus, quando Jesus olha para ele e diz, vem, ele não mede as circunstâncias, ele simplesmente desce daquele barco e começa a andar por sobre as águas. Olha que cara doido. Ele relativiza as circunstâncias e vai ao encontro de Jesus. Mas num determinado momento, aquele homem convicto, aquele homem que agora está andando sobre as águas, ele olha para uma situação, ele olha para as circunstâncias e nesse minuto seguinte agora ele está apavorado, morrendo, literalmente morrendo de medo. Mas por quê? O que leva uma pessoa a oscilar tão rapidamente da coragem para o desespero? Nós, enquanto seres humanos, somos susceptíveis ao medo. E hoje eu quero rapidamente falar sobre 3 tipos de medo que nos acometem e que estão ligados diretamente às nossas emoções. Um deles é o pânico, que é um medo doentio. Outro, de certa forma, é um medo saudável, né? Há um certo tipo de medo que é bom, é um medo saudável. E por fim, eu quero falar de um outro medo que é o medo espiritual. E vamos falar também sobre como nós podemos vencer esses medos à luz da palavra de Deus. O primeiro, a síndrome do pânico, como já disse, é um medo doentio. A síndrome do pânico é um transtorno muito ruim que começa muitas vezes aparentemente do nada. E de repente o seu coração dispara, a pressão cai. Acontece quando a ansiedade atinge um certo nível e provoca em nosso organismo uma liberação de fatores químicos que convertem ali no pânico e que são catalisados a partir de fatores externos. Por essa razão é que, então, no último vídeo nós falamos dessa preocupação de manter, de cuidar das nossas emoções. Porque esses fatores externos são, por exemplo, quando se apagam as luzes. Muitas pessoas aí têm medo de escuro, elas ficam apavoradas, elas têm que dormir de luz acesa.
se apavoram pelo simples fato de estar no carro e entrar dentro de um túnel ali, aquele momento, aqueles minutos ali de travessia é o suficiente para a pessoa entrar em pânico. Da mesma forma também, pessoas que têm medo de avião, que têm medo de altura, que têm medo de lugares fechados, que têm medo de dirigir. Há um medo generalizado. E existem, para esses tipos de medo especificamente, existem tratamentos, seja através de acompanhamento psicológico ou através de medicamentos, é lógico, mediante a uma prescrição médica. E claro que não podemos descartar aqui os fatores espirituais. Um outro tipo de medo e que nos acomete e que é o mesmo ali que pega também o apóstolo Pedro e também aquele surfista, ambos citados aí no início dessa ministração. E eu quero, a título de ilustração, entrar um pouquinho mais nessa história aí do surfista. Então, vamos imaginar comigo esse cenário. O surfista, ele pega a sua prancha, ele escolhe a melhor onda, ele se lança ao mar e de repente se depara com um tubarão na sua frente. O que você acha que ele sentiu? Logicamente, ele sentiu medo. E esse tipo de medo, esse medo que sai do nosso controle, porque ninguém decide ter medo, né? Essa situação, esse tipo de medo, ninguém decide. Eu vou ficar com medo agora. Não, agora eu não vou ficar com medo. Não tem como. É algo automático. O organismo, ele reage de uma forma instantânea. Então, esse medo eu chamo de medo saudável porque ele funciona como uma espécie de defesa, de preservação da nossa integridade física. E eu quero até pedir desculpas aí pela expressão que eu vou usar agora. Apesar de que ultimamente a gente tem tido aí uma avalanche, né, de palavrões aí pela televisão, mas críticas à parte. Quantos de vocês já não ouviram a expressão se borrando de medo? Ou mijando de medo? Na verdade, isso é um fato. A pessoa, ela pode sim se borrar de medo. A pessoa, ela pode sim mijar, né, de medo. E isso não acontece por causa da covardia, mesmo porque, como já disse, ninguém decide ter medo. O fato de a pessoa se borrar trata-se de uma reação de defesa do nosso organismo. E numa assim, explicação bem a grosso modo, essa reação ela visa, a princípio, diminuir o peso corporal. O nosso organismo ele funciona de uma forma inteligente e visa diminuir o peso corporal para te colocar em 3 situações para se livrar desse perigo iminente. E a primeira delas é para você correr. Então, a primeira situação, quando a gente vê um perigo na nossa frente, você está carregando um peso, uma mochila, você larga aquilo e corre. E o organismo reage da mesma forma. Então ele vai jogar fora tudo que ele entende que é um sobrepeso ali. Então por isso a pessoa vai de fato se borrar, literalmente, né? Ele joga fora e isso vai te colocar em condição para que você consiga se deslocar mais rápido e com maior facilidade. Uma outra segunda situação dentro disso é que o medo ele pode nos paralisar. Nesse caso, você não consegue se mover, literalmente você vai ficar paralisado. E em se tratando de um ataque de animal, o cheiro, ou melhor, o mau cheiro, né, poderá afugentar algumas espécies. Porém, não confie muito nessa possibilidade, principalmente em se tratando de ataque de tubarão. Não confia muito nisso. Em uma terceira situação, o medo ele pode te dar ou nos dar uma sobrecarga de adrenalina que te dará coragem o suficiente para enfrentar essa situação, de repente numa luta corporal. E é muito comum nós vermos situações como essa nos noticiários, né? Onde uma mãe, certamente você já viu isso, né? Uma mãe, ela enfrenta lá um cão feroz e tira o seu filho das garras do animal enfurecido. Isso ela faz ali sem medir as consequências, por mais desfavoráveis que essas consequências sejam.
Certamente todos já viram uma situação assim pela TV. Porque isso é algo, como já disse, comum de se acontecer. E às vezes as situações, nós vemos também a situação de uma pessoa capaz de desenvolver uma força extraordinária. Essa pessoa sozinha, ela consegue erguer um carro, ela consegue erguer uma laje, ela consegue erguer uma barra de ferro para salvar uma pessoa que está presa ali debaixo daqueles escombros. Logo, esse tipo de medo, eu chamei de medo saudável. Então ele é um medo saudável, porque ele vai te proteger. E tudo isso são reações naturais do nosso organismo, que funcionam como um mecanismo de defesa. Mas há ainda um outro tipo de medo, e o apóstolo Paulo diz que não se trata de um simples sentimento provocado por nossas emoções. Ele afirma que o medo, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele vai dizer que o medo é um espírito. E lá diz assim, no versículo 7, está escrito da seguinte forma: porquanto Deus não nos deu, aliás, não nos concedeu espírito de medo e de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo ele está se referindo aqui ao mesmo espírito que nós podemos ver atuando desde Gênesis, quando Adão pela primeira vez sente medo. Eu fico imaginando, Deus olha para ele e fala: mas eu não te dei espírito de medo e de covardia. Porque a palavra que ele fala era: eu tive medo e me escondi. E aqui nessa situação nós vamos ver as duas atuações desse medo enquanto espírito. Porque ele vai trazer não só o medo, mas ele vai trazer também a covardia. Como vimos, em certos aspectos, o medo é algo natural, e que não é, e que é normal. Vamos dizer que o medo é normal, ele acomete a todos nós. Todos nós, qualquer ser humano pode ser acometido pelo medo. Então isso é normal. O que não é normal? Não é normal ter medo daquilo que Deus diz para você não ter medo. Paulo disse que ele não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Guarda bem isso, porque essas são as características do espírito que habita em você. Mas como não sentir medo? Como ficar ou não ficar apavorado diante de uma situação como, por exemplo, como essa que nós estamos vivendo aí, enquanto imersos nesse cenário de pandemia? Como não ter medo diante de um colapso na saúde? Pensar que ninguém da sua família pode ficar doente, porque se ficar doente não vai ter como tratar. Há um colapso na saúde pública. E para piorar ainda mais, nos avizinha talvez o maior colapso financeiro e econômico sem precedentes na história do nosso planeta, e em especial na história do Brasil. Nós estamos diante de uma situação que ameaça a economia do mundo inteiro, e isso deixa todos nós ansiosos ou, no mínimo, apreensivos diante das incertezas, diante daquilo que ninguém conhece. Como já disse, não tem precedentes. Então essas ameaças, elas nos deixam atônicos, e elas vêm realmente pela frente. Não tem precedentes. É algo para nós desconhecido, e tudo aquilo que nós desconhecemos, tudo que é desconhecido, nos impõe um medo, e a atuação desse medo, ele pode cegar a nossa alma. Entendendo o medo como um sentimento, uma emoção, evidentemente nós jamais iremos conseguir nos desvencilhar dele enquanto sentimento. Sempre, de uma forma ou de outra, todos nós seremos acometidos, atacados por ele. Mas como vencer o medo? Davi, no Salmo 56, no versículo 3, e aqui ele vai nos dar a primeira direção de como superar o inevitável medo, e diz assim lá no versículo 3, vai dizer assim: todavia,
quando o medo me atacar, confiarei em ti. Então, a primeira atitude que precisamos ter é confiar em Deus. Em Isaías capítulo 41, a partir do versículo 10, está escrito assim: por isso, não temas, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento a minha mão direita da justiça. Então a segunda atitude que nós devemos ter é crer que nas mãos do Senhor Ele nos sustentará. Percebam que por várias vezes nós lemos aqui, ouvimos por repetidas vezes essa pequena frase: não temas. E nós vamos encontrar essas duas palavrinhas aí por exatos 365 vezes na Bíblia Sagrada. Quem tem entendimentos, que entenda. No versículo 2 ele continua dizendo: portanto, quando passares pelas águas, prestem atenção no que o Senhor está falando aqui. Quando passares pelas águas, isso é uma afirmativa. Ele não está dizendo se passares, e sim quando passares. Ou seja, significa que toda essa ameaça que estamos vivendo, ou seja, tudo isso que está acontecendo, nós vamos de fato ter que passar. Nós teremos que passar, e a palavra diz: quando passarmos pelas águas, e nesse contexto a água aqui está falando de dificuldade. Quando passarmos por essas dificuldades, ele diz: eu serei contigo. Olha que revelação extraordinária. E ele continua: quando pelos rios, eles não te submergirão. Ou seja, você vai andar sobre as águas, você vai surfar, meu irmão, minha irmã. Continuando, ele vai dizer assim que quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. No versículo 3 ele diz: porque eu sou Yahvé, o teu Deus, o Santíssimo de Israel, o teu Salvador. Versículo 4 ele vai dizer assim: visto que fostes precioso aos meus olhos, digno de honra. Olha, meu irmão, minha irmã, vocês são preciosos diante de Deus. Ele está falando aqui: visto que fostes precioso aos meus olhos e digno de honra. E ele diz mais: eu muito te amei e darei homens por ti e os povos por tua vida. No versículo 5, mais uma vez, ele vai dizer assim: não temas, porque eu sou contigo. Para vencer esse medo, eu preciso entender: Deus é comigo. Deus é contigo. Deus é com todos nós. Certa vez, ele disse a Josué, e isso está narrado lá no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer assim: ora, não te ordenei ser forte e corajoso? Não temas, e não te apavores, porquanto o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que tu andes. Portanto, meu irmão e minha irmã, se você quer realmente vencer esse medo, creia nessa palavra. O Senhor Deus é contigo por onde quer que tu andares. Que o Senhor te abençoe grandemente.